Existem algumas histórias nas Sagradas Escrituras que são muito mais do que nós lemos, muito mais do que nós nos lembramos. Por certo, algumas histórias das Sagradas Escrituras, como Davi e Golias, as crianças já pensam no Davizinho, o jovem Davi lutando contra o gigante. Mas essa história fala muito mais. Fala do Senhor dos Exércitos que luta em nosso favor. Lemos sobre Jonas, engolido pelo grande peixe. Mas a história de Jonas fala sobre algo muito maior, sobre aquele que criou os céus, terra, mar, tem controle sobre tudo e todos, e que é gracioso, que salva quem quer. Aqui nessa história também, não fala só de leões, não fala só de um velhinho que foi jogado aos leões, e que o Senhor mandou um anjo para tapar a boca desses leões. Fala de muito mais. Fala de muito mais as nossas vidas, que por vezes nós nos sentimos injustiçados por vivermos uma vida certa. Nós que por vezes somos criticados por viver de maneira honesta e fiel a Deus, somos perseguidos, somos desprezados, somos realmente odiados pelo mundo, por não abrirmos mão dos nossos valores, de valores que estão em conformidade com a fé que temos no nosso Senhor. Constantemente o mundo tenta fazer com que cedamos, com que estejamos fazendo um acordo, dando um jeitinho. E nos nossos dias, e principalmente na cultura brasileira, infelizmente já tem até a expressão, dá um jeitinho brasileiro. Muitos também querem dar um jeitinho na sua vida com Deus, nos momentos onde a fé é colocada em questão, não ser tão rigoroso, não ser tão exigente. Podemos dar um jeitinho. Ah, Senhor, não precisa de ser tão assim. Em tempos assim, o povo de Deus precisa de exemplos de integridade. Pessoas que permaneceram fiéis a Deus, mesmo quando isso lhes cobrou um alto preço. Muitas vezes achamos que ser fiel nos livrará de problemas. E Cristo, a palavra do nosso Senhor nunca disse que não teríamos aflições, não passaríamos pelo vale da sombra da morte, não seríamos perseguidos por sermos piedosos, pelo contrário, falou que seríamos. Nunca nos prometeu riquezas, poderes, honras, glórias. Nos falou que nos daria o necessário. Tudo que vier disso é maior bondade, maior graça de Deus. Mas muitos têm pregado aí um céu diferente, alguma coisa diferente, e acham que o céu tem que ser aqui. Lembro-me de quando ainda morava em Uberlândia, Minas Gerais, Berlândia, não tem jeito de puxar o R nessas horas. E eu estava trabalhando como office boy, estava numa fila de banco, e lá em Uberlândia, assim como aqui, tem a Igreja Sal da Terra. A Igreja Sal da Terra começou lá em Uberlândia. E eu ouvi um velhinho, um senhor aposentado na fila, falando assim: não tem essa igreja aí, ó, Sal da Terra? Vou abrir uma outra, Céu Doce. Céu doce. O céu sim é doce, para aqueles que vivem a palavra do Senhor e a amam integralmente. Aqui nessa terra não nos é prometido os louros, os lauréis de ouro, mas uma coroa de espinho, perseguição, dores, desprezo. Porque se vivemos de acordo com o que Deus nos mandou viver, seremos perseguidos sim, porque somos luz no meio das trevas. A história de Daniel na cova dos leões não é apenas uma lição para crianças, ela é um testemunho poderoso de fidelidade de Deus e da coragem de um homem íntegro em um mundo hostil. Nós podemos também aprender com essa história a vivermos com integridade em um mundo hostil, mas também, acima de tudo, a lembrar que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, está no controle de toda a história. Ele é o soberano Senhor.
Daniel 6 foi escrito primeiramente para Israel quando estava ali cativo na Babilônia. Já havia passado ali os seus 70 anos. Naquele tempo Israel estava sendo tentado a ignorar a lei de Deus. Estava ali aprisionado, tinha sido exilado porque caiu na idolatria. Já tinha se passado várias décadas, 70 anos, a Babilônia havia ruído e agora um novo império tinha assumido, o Império Medo-Persa. Mas isso já havia sido profetizado pelo Senhor. Sim, já havia sido profetizado. Esse capítulo começa após a queda da Babilônia, a ascensão do Império Medo-Persa em 539, exatamente como Deus tinha prometido, por meio do profeta Jeremias, assim como Deus tinha revelado a Nabucodonosor, aquela estátua lá, com cabeça de ouro, peito e braços ali de prata, que simbolizavam vários reinos que seriam destruídos e que dariam lugar a um reino que destruiria todos os demais, porque havia uma pedra que não foi cortada por mãos humanas, que destruiria todos os demais reinos, e só o reino eterno permaneceria. A pedra cortada, que não foi cortada por mãos humanas, essa pedra que esmiuçaria, e que o seu reino estaria sempre crescendo, e que não seria de forma alguma destruído, é nosso Senhor Jesus Cristo. E o seu reino chegou, e o seu reino tem crescido, e reinos desse mundo têm passado, mas o Senhor não passa, e não passará jamais. Daniel agora estava na casa dos 80 anos, o novo rei, Dario, respeitava Daniel, ele já havia percebido que era uma coisa boa estar ali com Daniel, assim como o faraó percebeu que era uma coisa boa colocar José à frente dos negócios e colocá-lo depois dele, o segundo ali, depois de faraó, era José, na época. Agora, nesse império dos Medo-Persas, Dario percebe, esse homem, esse judeu, abençoado pelo seu Deus, é um homem sábio, fiel, íntegro, justo, correto, não tem ninguém igual a ele. É ele que eu vou colocar como segundo. Até então, Daniel tinha ali vários líderes, e Daniel estava entre 3 ali que governavam abaixo daquele monarca. Warren Wiersbe, pastor e teólogo, chamou esse capítulo de mentirosos leis e leões. Mentirosos leis e leões. E nós vemos mentirosos leis e leões, e vemos muito mais nesse texto. Deus colocou Daniel naquela posição de destaque, naquela posição de poder, com um propósito, para favorecer, para os planos do Senhor, de trazer o seu povo à terra do Senhor, a terra que ele havia separado para o seu povo, novamente para Jerusalém, seu povo pudesse ser liberto e trazido. A arqueologia comprova o registro bíblico, com a descoberta de um cilindro de cerâmica, de argila, ali em 1879, o famoso cilindro de Ciro, escrito em 538 a.C., e nesse cilindro está registrado ali a conquista da Babilônia e o seu programa de repatriação dos povos conquistados. O que isso muda na nossa fé? Nada. Antes de 1879 a gente já sabia disso, quem estava vivo na época tinha a Bíblia, Não era novidade nenhuma, tudo isso confirma o que a palavra de Deus já havia anunciado, mesmo sem precisar de validação humana. Mas o que esse capítulo tem para nos ensinar? Em primeiro lugar, sobre a integridade que resiste ao mundo. Dario estabelece 120 sátrapas, governantes, e 3 supervisores sobre eles. Então tinha 120 sátrapas, 3 supervisores. O governo dele não era igual ao governo de Nabucodonosor. Nabucodonosor centralizou o poder na mão dele,
matava e deixava viver quem ele queria, governava tudo, não dava poder para ninguém, era centralizado. Aqui, Dario estava com um grande império, ele fala, não dou conta, tem que dividir essa responsabilidade, e assim ele faz. E esses homens, sátrapas, eles ajudavam nos assuntos civis, militares, e ajudavam a controlar a questão da arrecadação, da coleta dos impostos. Daí um problema, esses homens, na sua integralidade ali, menos Daniel, já tendiam à corrupção. Daniel não, mas aqueles homens realmente viram um problema. Daniel era justo, Daniel era uma pedra no sapato deles, um homem correto, um homem que não deixava passar nada errado, era um seu Paulo, era um seu Paulo, nosso irmão Paulo aqui, que nos ajuda com as contas. Seu Paulo tem coisa errada, ele percebe, é uma bênção o nosso irmão, que o Senhor dotou dessa capacidade para perceber ali as imperícias, alguém tentar maquinar, não passa ali pelo seu Paulo. Também Daniel tinha alguma coisa errada, não passava por Daniel não, ele percebia e buscava realmente corrigir aquele erro. Era um homem que não se deixava de forma alguma levar ali pela maldade. O texto diz que nele havia um espírito notável, uma capacidade acima da média, diz o verso 3. Ele era íntegro. Integridade é viver sem falsidade, sem máscara, é ser a mesma pessoa em público e em secreto. Quem tem integridade é honesto, sincero e não se vende por nada. Daniel era uma pessoa assim, ele era honesto, sincero e não se vendia por nada. A reputação de Daniel era de alguém sábio, íntegro, fiel, e por isso colocar um desses três homens responsável por todo o reino, é o que aquele monarca estava pensando, é a pessoa certa, posso descansar se eu colocar Daniel nessa posição. Ele é um homem de confiança, mas o restante, as pessoas ali que eram infiéis, as pessoas que buscavam corrupção, não se agradaram disso. Sim, o povo de Deus, quando brilha, as trevas se levantam contra, as trevas não ficam felizes, mas eles tentam então procurar alguma coisa de errado na conduta de Daniel, na administração de Daniel. Não acharam nada. Como não encontraram nada, decidiram atacá-lo e acusá-lo por alguma coisa relacionada à sua fé. Pensaram, nós temos que tocar, nós temos que fazer algo que confronte a honra ao rei e a honra ao seu Deus, porque esse homem é íntegro, esse homem ama ao Deus dele, ele serve, ele não vai realmente se vender e ceder de forma alguma, e se colocarmos para escolher, ele permanecerá fiel ao seu Deus, e aí nós poderemos então mandar prender e sentenciá-lo à morte. Ser fiel a Deus no trabalho, na família, na igreja, é nadar contra a maré. Mas se a nossa fidelidade incomoda os ímpios, é sinal que nós estamos no caminho certo. Certo pastor havia pregado sobre honestidade em determinado domingo, e na segunda-feira ele pegou um ônibus, estava a caminho do seu escritório, pastoral, e pagou ali a sua passagem, sentou, mas percebeu que o cobrador tinha dado um troco a mais para ele. Ele levantou, foi lá, falou, olha, o senhor me entregou um trocado a mais, o meu troco aqui veio a mais, você cometeu um erro. O cobrador falou assim, não cometi erro nenhum, não, cometeu sim, o senhor me deu um troco a mais. Não, porque eu estava te testando, é porque eu estava na igreja ontem, e o senhor pregou sobre honestidade,
Eu estava querendo verificar se realmente o que eu ouvi ontem, o Senhor realmente vive, o Senhor pratica. Eu estava querendo só testá-lo, não foi um engano. O mundo nos testa, os ímpios nos testam, nos confrontam, para ver se a nossa fé é de verdade. A nossa regra de fé e prática. Fé e prática. Cremos, vivemos a palavra do Senhor? Será que há algo em nossas vidas, algo secreto, que contradiz aquilo que nós falamos em público? Nossa fé precisa aparecer nas pequenas coisas, nas decisões do dia a dia. A nossa fé deve estar harmoniosa, de acordo com a nossa vida, quer oculto, quer pública. Existe um livro popular que intitula-se Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando? Obviamente é um livro secular, porque o crente já sabe que sempre tem alguém olhando para ele. Provérbios 15:3 nos diz: os olhos do Senhor estão sobre todo lugar. Então foi um ímpio que escreveu o livro, com certeza. Sempre o Senhor está nos olhando. A gente lembra até, podemos nos lembrar até da musiquinha na infantil: cuidado olhinho, cuidado mãozinha, cuidado pezinho, cuidado olhinho com o que vê, cuidado mãozinha com o que pega, cuidado pezinho onde anda. Nós podemos lembrar de Davi, que não teve cuidado com o olhinho, não teve cuidado com a mãozinha, nem com os pezinhos, e pecou contra o Senhor. Mas há salvação, há arrependimento, há restauração de vida, para mesmo aqueles que em um mundo cheio de corrupção, por vezes têm cedido. A integridade do cristão deve brilhar. Se a luz não brilhar, se o sal não salgar, não serve para nada. Não serve para nada. Servo que não serve para nada. Em segundo lugar, sobre a integridade que não se esconde. A inveja e a malícia dos outros sátrapas os levaram a arquitetar um plano para derrubar Daniel. E eles sabiam da sua devoção, e então induziram o rei a colocar um edito, uma lei, que durante 30 dias, somente a ele poderia ser feito ali orações. Aquele rei provavelmente não pensou nada muito na questão religiosa, ele não pensou provavelmente em se colocar como um Deus, ainda que estivesse colocando ali, né, na posição de um, mas na verdade ele estava provavelmente mais pensando na questão de unificação do seu reino, dele com um poder realmente ali, que demonstrasse que todo o reino estava centralizado em suas mãos. Esse decreto aumentava o poder do rei e fortalecia o império. Ele achou muito bom, e principalmente porque eles chegaram e falaram: olha, está todo mundo de acordo. Está todo mundo de acordo? Daniel estava lá? Não. Mas ele foi ali ludibriado, e ele achou muito bom, muito interessante, não raciocinou, não buscou ali os bons conselhos, e se deixou levar pela maquinação daqueles homens. Quando soube da nova lei, que proibia orar a qualquer deus ou homem que não fosse o rei, Daniel não se escondeu. Daniel não deu um jeitinho brasileiro. Daniel não pensou em alguma coisa para, Senhor, vamos aqui, né? Olha, eu faço isso, eu tenho sido um homem tão bom, vamos dar só uma pausa nessa fidelidade. Ele não mudou seus hábitos, ele abriu as janelas, ajoelhou-se como de costume, voltou-se para Jerusalém e continuou a orar 3 vezes ao dia. Aqui não está nos ensinando: olha, ore como Daniel e você terá vitórias. Não, isso aqui é a vida de Daniel.
texto aqui está falando de Daniel. Ninguém aqui está sendo jogado em cova de leões, hoje nos dias atuais. E tinha um porquê. Daniel orava ali 3 vezes ao dia, porque provavelmente eram os momentos que ele tinha de sair ali, tirar tempo para aquilo, o horário do almoço, no fim do dia, no início do dia. Ele orava ao Senhor, buscava o seu Deus. Ele era uma pessoa, um cativo. Ele tinha responsabilidades. Ele orava voltado para Jerusalém, porque Salomão, quando edificou o templo que simbolizava a presença de Deus com seu povo, que tinha sido construído em Jerusalém, que agora estava destruído, quando Salomão constrói aquele templo, Salomão ora e fala: Senhor, tenha piedade, mesmo quando o seu povo for levado cativo, que o Senhor traga de volta esse povo. Ele clama, ele ora ao Senhor nesse sentido. E assim, quando Daniel ora voltado para Jerusalém, ele tinha essa esperança que o povo voltasse para Jerusalém. Não era nenhuma superstição, era a sua esperança que o povo fosse liberto e retornasse logo para a sua pátria. A questão de 3 vezes, a questão ali da sua rotina, realmente era algo normal, costumeiro. A gente vê outra pessoa que costumava também orar como sempre. Nós vemos Jesus indo para o Getsêmani como lhe era de costume. Como lhe era de costume. Daniel sabia que poderia pagar com a vida, mas a fidelidade ao Senhor era maior do que o medo da morte. Para Daniel, a lei do seu Deus era superior a qualquer lei ou decreto terreno. O missionário Jim Elliot, ele disse, quando em vida, Deus ainda está em seu trono, nós ainda somos o escabelo de seus pés, e há apenas a distância de um joelho entre nós. Ele também disse: o santo que avança de joelhos nunca recua. Jim Elliot, ali foi comida dos canibais, um missionário que se colocou ali por amor a Cristo, que deu sua vida por Cristo, que realmente testemunhou o amor pelo Senhor, que não temeu ali apregoar a palavra do Senhor para aquelas tribos longínquas, que depois do que ele e outros fizeram, houve um nascimento ali, um despertar missionário, e por fim, aquela tribo que matou Elliot e outros, vieram a se converter, render-se a Cristo. Mas Elliot aqui diz então: olha, o Todo-Poderoso, o que é que nos distancia dele? O render-se. Às vezes não precisa de joelhar, às vezes você tem um problema seríssimo de joelho. Eu tinha a nossa irmãzinha, já citei ela, lá de Pontalina, Dona Badia, tinha um problema no joelho, gente. Ela estalava quando ela ia levantar do banco. Para mineiro tem uma palavra, dava gastura de ver Dona Badia levantando. Ela levantava, colocava um joelho no lugar, levantava, colocava o joelho no outro lugar. Não dava para pedir para Dona Badia, ajoelha. Não era necessário. Mas a gente sabia que aquela irmã era piedosa, e o seu coração estava quebrantado, a sua cerviz estava quebrantada perante a majestade do Senhor. Não é o ajoelhar meramente. Tem pessoas que ajoelham, mas o seu espírito não está quebrantado. Pessoas que choram, mas o seu íntimo não se rendeu ao Senhor. Gritam e fazem aí estardalhaços, mas querem só chamar a atenção. Querem ser vistos pelos homens, quando deveriam estar ocultos. E é interessante até, certo autor, quando fala, lá no Sermão do Monte, ele fala assim: quando a gente quiser se mostrar, esconde. Quando a gente quiser se esconder, mostra. Quando tivermos a tendência de falar assim: não, isso aqui eu vou esconder, mostra. Quando tiver a tendência de mostrar, esconde. Vou dar esmola, vou colocar uma banda de fanfarra na frente. Não, esconde. Só o Senhor te veja. Aqui Daniel foi confrontado a esconder, e ele pega e fala: agora é hora de eu mostrar.
mostrar que sou temente ao Senhor Deus, ao Todo-Poderoso, eu não vou me esconder. Hoje precisamos de cristãos que não escondem sua fé por conveniência. Não podemos ser cristãos secretos, 007, agentes secretos de Cristo. Não. Fidelidade em público começa com a vida de oração em particular. Daniel orava não por meramente costume, mas por amor e dependência em Deus. Ele dependia do Senhor. Ele necessitava do Senhor. Assim como nós comemos o pão de cada dia, Daniel precisava ser alimentado pela comunhão, pela devoção, pelo quebrantamento, falar: Senhor, eu careço de Ti. Certa vez perguntaram para Martim Lutero quanto tempo ele orava. Eu falava assim: não, quando eu estou tranquilo, eu oro 1 hora. Quando estou muito atarefado, eu oro umas 2, 3. E nós temos buscado a Deus com o mesmo compromisso? Em terceiro lugar, sobre integridade que exalta ao soberano Deus. Os inimigos denunciaram ao rei que fica triste. Nós não sabemos se era uma questão de uma amizade genuína, ou se era apenas o rei pensando: poxa, era o meu melhor funcionário, agora eu vou ter que jogar na cova dos leões, meu melhor funcionário. E ele tenta realmente evitar ali a sentença de morte de Daniel, mas ele não consegue. E aqueles homens que chegaram a princípio, rei, no segundo momento chega lá: o que o senhor falou mesmo? O que a lei diz? Já acabou o dia, acabou o tempo, o que tem que fazer agora? O que a lei manda fazer com Daniel? E aquele rei, ele não poderia voltar atrás na palavra, porque para ele ficava ruim. Ele pegar e ficar fazendo leis e voltando atrás, fazendo lei e voltando atrás, não mostrava um governo firme, que era feito ali com sabedoria, que refletia realmente, pensamento, uma estratégia, um governo saudável. Daniel é lançado na cova dos leões. O rei Dario fica aflito, passa a noite sem dormir, jejum. Ele não deixa entrar ali os músicos, ele está triste, ele está consternado. Ele antes fala a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Eu espero que ele te livre. Veja que até o rei reconheceu a fé constante de Daniel. Os inimigos de Daniel reconheceram a fé de Daniel. O rei que gostava de Daniel reconheceu a fé de Daniel. Será que nós também temos dado um testemunho tão forte que as pessoas ao nosso redor reconheçam que nós somos fiéis ao nosso Senhor Deus? Se fôssemos presos hoje por sermos cristãos, haveriam provas suficientes para sermos condenados? Alguém falaria: não, você é um cristão mais ou menos, não é nem assim 100%, não, vou te soltar aqui, É melhor dormir com os leões do que trair o Senhor, e dormir com a consciência pesada. Aquele homem não dormiu, ele estava com a consciência pesada, ele sabia que ele tinha feito algo de errado. Daniel dormiu com o anjo e com os leões. Sabe aquela expressão, a gente às vezes ouve as pessoas falarem, durma com os anjinhos. Daniel dormiu com o anjo anjo do Senhor estava ali com ele não estava sozinho, o Senhor enviou o seu anjo. Não tem anjinho aí, que fica ao nosso ladinho, não tem esse negócio não. O Senhor está ao nosso lado. O nosso Deus, que é onipresente, sim, Ele manda seus anjos para servi-lo, para agir. No caso lá de Ló, mandou 2, não foi só 1 não. Quando foram até Abraão, foi 3.
Então não tem esse negócio de anjinho da guarda, nem nada do estilo. Ali, quando precisou, o Senhor interviu e impediu que o seu servo fosse morto. No final, não foi Daniel quem recebeu a glória, mas o Deus de Daniel, o nosso Deus. O rei Dario glorifica ao Senhor e decreta que todos temessem ao Deus vivo. Ele chega ali na cova, logo pela manhã, grita: Daniel, Daniel, acaso o seu Deus te livrou da boca dos leões? Daniel falou: ó rei, vive. Ele tinha respeito para com o rei. Ele logo é tirado ali daquela cova. O Senhor enviou seu anjo para fechar a boca dos animais, preservando a vida do seu servo. Este milagre não apenas demonstrou a inocência de Daniel, mas também serviu como um poderoso testemunho da grandeza do nosso Deus, do soberano Senhor. Logo, aquele monarca teria o seu coração ali quebrantado, não uma conversão, mas movido a libertar ali os cativos, os judeus, para que voltassem para a sua terra, para a sua pátria. Nosso Senhor às vezes nos leva à cova para que a sua glória seja revelada. Nossa vida deve apontar para Deus, que reina sobre reis, decretos e leões. A história de Daniel, nós vemos ainda, aqueles seus inimigos foram trazidos, eles e suas famílias. Todos eles e aqueles que pensavam como eles foram lançados ali na cova. Não foi um pedido de Daniel, ele não fez vingança, mas aquele rei, como era costume deles, lançavam todo mundo, as pessoas que eram condenadas e os seus familiares. Os leões não estavam com problema, os leões não estavam de barriga cheia, os leões não estavam dormindo, não estavam com narcolepsia, os leões estavam bem. Tanto que, quando lançaram aqueles que acusaram Daniel, eles nem chegaram ao fundo, já foram destroçados de imediato. É certo que aqueles que nos perseguem hoje, um dia também receberão juízo. Um juízo que não será meramente ser lançado em uma cova, mas todos aqueles que rejeitam ao Senhor dos céus, rejeitam ao Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, um dia serão lançados num lago de fogo e permanecerão eternamente em dor e sofrimento. A fidelidade de Deus é mais poderosa do que qualquer decreto humano. A justiça pode demorar, mas ela vem. Ela vem. Mesmo que isso custe amizades, cargos, prestígio, é melhor ser fiel a Deus e dormir com leões do que trair ao Senhor e viver com uma consciência pesada. Em quarto e último lugar, Daniel foi fiel, não se achou nele culpa alguma. Em quarto lugar, essa história aponta para a integridade perfeita daquele que viria. Daniel realmente foi fiel, não se achou nele culpa alguma, mas mesmo sendo justo, foi lançado na cova dos leões, por causa de uma conspiração injusta. Deus o salvou da morte, sua integridade brilhou naquele tempo escuro ali, da época dos Medo-Persas, porém tudo isso apontava para alguém muito maior, muito maior. Jesus, o verdadeiro justo, o ente santo de Deus, também foi vítima de uma conspiração. Pelas autoridades judaicas, ele foi acusado injustamente e foi sentenciado à prisão e depois à morte. Nele não havia pecado algum, ele era justo. O soldado na cruz fala: esse homem é justo. Um dos ladrões, o que se arrependeu na cruz, disse: esse homem é justo. Pilatos sabia que o Senhor era justo. A mulher de Pilatos fala: esse homem é justo. E ainda assim o Senhor foi sentenciado à morte.
Como Daniel foi colocado também ali em uma cova, diferente, em um túmulo. Foi colocado uma pedra também, como foi colocado na cova de Daniel, e selado ali para que não se mexesse, para que não fosse alguém lá e salvasse Daniel, nem para que fosse alguém lá e matasse. No caso de Jesus, Jesus estava morto há 3 dias, mas os seus inimigos falaram, não, ele falou que ia ressuscitar, a gente tem que colocar, dar um jeito de ter certeza, que ninguém vai roubar o seu corpo e alegar essa façanha. Colocaram-se, selou-se, colocou ali soldados, depois da ressurreição precisou-se subornar os soldados para mentir a respeito dos discípulos, que teriam ido até lá e roubado o corpo de Jesus, mas nós bem sabemos que não, ele ressuscitou ao 3º dia, e vive eternamente. Ao contrário de Daniel, Jesus venceu a morte por completo. Daniel morreria depois, Cristo não. Ele é a primícia, Ele é aquele que nos aponta que um dia nós ressuscitaremos também, e viveremos pela eternidade com o nosso Senhor. A fidelidade de Daniel nos inspira, mas a perfeição de Cristo nos salva. Cristo é o Cordeiro sem mancha, o único justo que pode nos representar diante de Deus. A salvação ali de Daniel foi algo para ele, momentâneo, mas a salvação que nos é oferecida por Cristo é para sempre, é garantida, para aqueles que nele creem. Daniel prosperou em um reinado passageiro, foi exaltado naquele momento. Jesus não. Jesus reina e reinará pelos séculos dos séculos. Concluindo, Daniel não é o herói dessa história. O nosso Senhor, o Deus fiel, soberano, presente, que honra aqueles que o honram, é o verdadeiro herói da história. A integridade que glorifica a Deus não vem da nossa força, mas graças a Deus, o Senhor tem nos dado a oportunidade para testemunhar sobre Ele nesse mundo. Depois da morte do piedoso Russell Shedd, eu li sobre aquele homem, e já estou finalizando. Uma de suas filhas disse que, eu sei que meu pai é pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram, mas eu nunca vi meu pai pecar. Uau! Falecido pastor Russell Shedd. E quem conheceu aquele homem sabe que a filha realmente foi impactada da mesma forma que muitos outros foram impactados. Era um homem extraordinário. Ela sabia que o pai era pecador, porque a Bíblia falava, mas ela não via, quer em público, quer em secreto, nada de vergonhoso na vida do pai. As pessoas poderão se lembrar de nós da mesma forma. O que será escrito nas nossas lápides? O que será escrito no epitáfio depois que falecermos? As escolhas que fazemos hoje, a postura que demonstramos, o comportamento que vivenciamos. Com isso nós estamos escrevendo o que será escrito depois. Diz um ditado, um antigo adágio, um ditado antigo: morre o homem, fica o nome. Depois que eu e você morrermos, como seremos lembrados? Um crente fiel, amoroso, piedoso, que não se deixava acovardar, ou não compactuava com o mundo, afrouxando a moralidade, amando esse mundo? Como está a nossa integridade diante de Deus e dos homens? Há áreas em nossa vida que
temos cedido a pressões do mundo? Temos buscado a Deus com constância, mesmo quando ninguém vê? Estamos dispostos a sermos fiéis, mesmo que isso nos custe tudo, até a nossa própria vida? Pai bendito, nos ajuda, Senhor. Fortalece o teu povo. Nos capacita, ó Pai, a viver uma vida íntegra, que a sua igreja seja encontrada sem ruga, sem mácula. Santifica a tua igreja, firma a tua igreja. Não nos deixe ser moldado pelo mundo, mas que nós estejamos sendo moldados pela tua palavra, não nos conformando com esse século, com esse mundo, mas buscando viver a semelhança do autor e consumador da nossa fé. Como Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que busquemos a cada dia, pela mediação do Espírito Santo, uma vez que nos imprima em nossas vidas a tua palavra, em nossas mentes e corações, que vivamos, que pratiquemos, que o nosso pensamento, que o nosso agir, que o nosso falar, que o nosso viver por completo demonstre certamente que amamos ao Senhor de todo o coração, com toda a nossa força, de toda a nossa alma. Senhor, nos ajuda a viver dessa forma, nos ajuda, Senhor, tem piedade de nós, que nós exaltemos ao teu santo e maravilhoso nome, e que o mundo glorifique ao Senhor, ao soberano Senhor, e reconheça: aquela pessoa teme ao Deus vivo. Que nós sejamos assim, Senhor. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.